Olá, muito boa tarde. Essa é a nossa aula de gestão da qualidade. E conforme a gente faz toda semana, nós vamos começar aí verificando quais são as atividades previstas aí. Nós devemos ter uma modificação do nosso plano, porque as aulas elas não terminam no dia 15, elas vão terminar no dia 22. Então, no mapa de atividades, a gente deve ter algumas alterações. Vou compartilhar com vocês aí esse mapa de atividades, né? Hoje, dia 20 do 11, o Dinei está chegando aí. Vou esperar um pouquinho ele conectar o som. Enquanto ele vai conectando aí o áudio. Bom, Dinei, está ouvindo a gente aí? Você caiu? E aqui, mas voltei. Beleza. Bom, gente, conforme a gente tinha falado no dia 8, a gente vai dividir e vocês vão começar agora a ter que falar sobre requisitos. Bom, no dia 22, que é hoje, a gente começa a falar sobre os requisitos da ISO 9001. Mas eu não vou ter aí, né, aquela aula mais chata de eu ficar falando requisito. Eu vou definir os requisitos que cada aluno vai apresentar a partir da próxima aula, dia 29 do 11. Pessoal, em virtude de a gente ter aí alguns alunos desistentes, a gente deve dar um conjunto de requisitos para vocês. Nós vamos fazer o seguinte, para não acumular demais, a gente faz 3 aulas, que vai ser um grupo, 3 alunos, e depois a gente volta nesses 3 alunos inicialmente. Vou explicar para vocês. Mas vamos lá. Como é que consiste, pessoal? No dia 29, nós começamos, então, os requisitos. E eu vou definir, então, quem é que vai apresentar. Já ficou definido na última aula, que foi no dia 8, que os requisitos do grupo 4 vão ser apresentados pelo Jório. Então, dia 29, fica previsto aí o Jório apresentar os requisitos 4. O requisito 5 é o Valdinei. Então, dias 29, seria bom, tanto o Jório quanto o da aula, como é que vai ser essa apresentação. E aí, pessoal, dia 29 termina, então, o nosso mês de novembro. Vamos, então, para o nosso mês de dezembro. O mês de dezembro, nós temos 3 aulas. Vai ser a aula do dia 6 do 12, aula do dia 13 do 12, e agora eu vou incluir uma nova aula aqui no dia 20 do 12, que é a aula, a última aula desse ano. Ficamos definidos na última semana, no último dia de aula, que o Igor apresentará os requisitos 6. Isso, então, vai ser no dia 6 do 12. E o Emanuel vai apresentar os requisitos 7. 7.1 a 7.2, no dia 6 do 12. Quando a gente for para o dia 13 do 12, já que nós não estamos tendo outros alunos, no dia 13 do 12, vão voltar, então, o Jório e o Valdinei. O Jório apresenta o resumo dos requisitos 7.3 a 7.5, e o Valdinei apresenta do 8.1 a 8.3. No dia 20 do 12, volta novamente para o Igor, que apresenta os requisitos 8.4 a 8.7, e o Emanuel, que termina, então, com os requisitos 9. E eu falo, então, para fechar, nesse mesmo dia 20 do 12, dos requisitos 10. Caso a gente tenha algum aluno que entre nesse período, que está difícil, que a maior parte dos alunos que não apareceram até agora, eles nem acessaram também os materiais no AVA. Então, é difícil. Então, eu vou colocar esse cronograma, né, com essas definições de requisitos, e vou mudar aqui também o nosso mapa de disciplina, nosso plano de atividades, já na próxima aula, tá bom? Alguma dúvida até aí?
Então, o Dinei no dia 13 ficou com 8,1 e 8,3, é isso? Isso. Dinei 8,1 a 8,3. Beleza. E o Igor, no dia 20/12, do 8,4 a 8,7. E o Emanuel, requisito 9. E eu fico com 10, ou se aparecer alguém aí também. O que consiste, pessoal? Eu vou mostrar para vocês e a gente vai ver isso na aula de hoje. Então, eu vou estar revisando esse plano de atividades, uma vez que nós vamos ter aula, então, até o dia 20. O calendário do campus foi modificado, porque senão nós não teremos o número de dias que é previsto em leis aí. Mas é bom também, quando chegar no ano que vem, a nossa aula vai terminar mais rápido aí. Lembrando, gente, que aí no ano que vem a gente faz uma revisão de conteúdo na primeira semana e logo na sequência nós vamos ter uma prova aí. Tá bom? Beleza. Joia. Alguma pergunta até aí? Alguém quer comentar alguma coisa? O senhor vai falar dos 3 primeiros hoje, é isso? Isso. Hoje eu vou falar um pouco o que é a ISO 9001 e vou falar como é que vocês vão estar apresentando esse Beleza. trabalho aí. Tá bom? Show. Show. Joia. Bom, gente, para isso eu vou compartilhar com vocês, então, os slides. Nós estamos agora no grupo de slides, na parte 3, que chama Requisitos ISO 9001-2015. A norma que a gente tem como referência de gestão da qualidade. A gente usa essa norma porque, hoje, para garantir que uma empresa tenha qualidade, seja nos seus produtos, serviços, processos, ela tem que ter, então, melhores práticas de qualidade. Essa norma ela é um conjunto de boas práticas de gestão da qualidade. De tempo em tempo, essa norma passa por revisões. A gente já viu que ela começou em 1994, né? Depois, para o ano 2000, ela passou por uma nova revisão. Depois, em 2008, depois em 2015, e agora está prevista para 2023, a próxima revisão, entre dezembro de 2022 até dezembro de 2023 aí. Já começou, eu faço parte do comitê do CB25, que é o comitê brasileiro, e a gente passa sugestões das normas e faz parte aí também das reuniões, e a gente já começou a ter as revisões a nível nacional. Até o ano passado, as revisões foram no nível internacional, e agora vem para o nível nacional a questão de semântica e organização da norma. E aí, depois dessa discussão, ela volta no início do ano que vem para a ISO, né, que é o International Standardization Organization, ou International Organization for Standardization, e aí, final do ano, deve estar saindo aí a nova revisão. O que é a ISO 9001, pessoal? A ISO 9001 é uma norma específica que fala boas práticas que uma organização tem que ter se ela quer produzir um produto ou um serviço com qualidade. A empresa ela não é obrigada a ter uma ISO 9001. A gente fala que a ISO ela aparece por amor ou pela dor. Por amor, quando uma empresa ela vê que seus processos podem melhorar, que os seus produtos podem melhorar e que os seus clientes podem ficar mais satisfeitos. Então, ela adota os requisitos da ISO 9001, né, de forma voluntária, porque isso traz um ganho de qualidade, uma redução de custos para a empresa. Mas ela pode ser pela dor. Quando um cliente ele fala que só compra da empresa se a empresa tiver esse requisito. A gente vai ver que a maior parte das empresas adota pela dor, tá? Assim como a gente também. A gente só faz as coisas meio que forçados, né? Então, as empresas não são diferentes. As empresas, então, por exemplo, se você vai fornecer para uma Suzano, para uma Petrobras, para uma Vale, para uma Arcelor, aqui no estado, vai ver que a maior parte dessas empresas exige uma ISO 9001. Ou exige que a empresa tenha, não precisa ter necessariamente um certificado, mas ela tem que ter um sistema de gestão. Por quê, gente? Porque empresas que têm esse sistema de gestão, elas mostram a sua habilidade para fornecer consistentemente produtos, serviços que atendam os requisitos do cliente. Então, empresas que têm ISO 9001, elas têm uma sistemática de atendimento.
negócio ficou meio doido aqui. Deixa eu voltar aqui. Bom, alguma dúvida até aí, gente? Tranquilo. Beleza. Então, deixa eu voltar aqui. Foi. Ele foi lá para o slide 25, não entendi nada. Uhum. Bom, e aí, gente, as empresas também que pretendem aumentar a satisfação do cliente, porque vocês vão ver que a ISO ela estabelece alguns requisitos que garantem que o cliente fique satisfeito. Ou, se tiver algum problema, que a empresa tenha formas de avaliar o que aconteceu e tentar corrigir esses problemas. E como é que funciona a ISO 9001? Vocês vão ter uma cópia da norma também aí no Drive e no AVA. Nós vamos ver que a norma ela tem uma estrutura que é alinhada com outras normas ISO. A gente vai ver que essa estrutura de sistema de gestão, ela facilita muito a integração. Hoje, então, se eu tenho uma empresa que quer implantar um sistema de gestão da qualidade, eu adoto a ISO 9001. Se quer adotar um sistema de gestão ambiental, é a ISO 14001. Vocês vão ver, gente, que a estrutura de requisitos é a mesma. Se eu quero adotar um sistema de gestão de saúde e segurança, a ISO 45001. Se eu quero adotar um sistema de responsabilidade social, ISO 16001. E aí vai, né? Segurança da informação, 22.000. Segurança alimentar, 27.001. E aí vai. Então, as empresas, elas têm uma estrutura de normas ISO muito parecidas. Isso dá uma maior facilidade para que essas empresas possam ter, em vez de sistemas isolados, ter sistemas que a gente chama de integrados. E os termos e definições são muito parecidos também nessas normas. Então, a gente acaba tendo uma normalização, né, digamos assim, uma padronização. E aí, gente, como é que funciona? A gente vai pedir que vocês deem uma lida na norma, interpretem esses requisitos e busquem aí no Oráculo, no Google, formas que as empresas adotam para atender a esses requisitos. Como é que é isso? A estrutura da norma, gente, ela é dessa forma aqui, ó. Ela divide em 10 seções. Por incrível que pareça, existe uma seção 0, que é uma introdução que fala do que é a ISO, a gente vai ver daqui a pouquinho. A gente tem a seção 1, que é escopo, a seção 2, que são referências, a seção 3, que são termos e definições, e aí começa na seção 4, propriamente dito, os requisitos que são obrigatórios que as empresas implantem. Por isso que a gente vai ver que o Jório vai começar falando sobre o requisito 4, o Valdinei vai falar sobre o 5, e assim sucessivamente. Por quê? Porque do 1 até o 3, a gente não tem item que a norma tem, que a empresa tem que cumprir da norma. A gente tem somente termos, referências, né, e explicações. No requisito, então, 4, que é contexto da organização, começa, então, as exigências de implantação. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão dar uma olhada nesse requisito, uma lida, resumir uma linguagem que seja acessível para vocês e verificar formas que as empresas, então, fazem para que este requisito seja atendido. Então, nós vamos ver que 4, contexto da organização, 5, liderança, 6, planejamento, 7, apoio, 8, operação, 9, avaliação de desempenho e 10, melhoria, são as seções auditáveis da ISO 9001. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Então, professor, lá eu tive dando uma lida na seção 4, ou é o Isso. capítulo 4? Item 4, capítulo 4, seção 4, tanto O faz. item 4 da norma, ele começa falando ele classifica como contexto, né, da organização. Então, logo de cara, ele já fala que a empresa precisa ter uma análise referente aos pontos. Internos. Na verdade, o que a gente externos. acabou de fazer, tem que ter uma análise SWOT lá para poder ser gerenciado.
Esse é o primeiro, se eu não estiver enganado, eu estou falando de memória, tá? Mas a primeira coisa que eu li lá foi isso. Então, seria assim, né? Eu estou vendo lá, ele fala com outras palavras, você precisa conhecer o seu ambiente, os seus pontos fortes, ele fala exatamente isso lá. E o jeito que a empresa faz para poder cumprir isso é fazer um planejamento estratégico, por exemplo. É isso aí. Correto. A gente vai ver que é basicamente isso, então. Vocês vão interpretar. Às vezes, gente, vem num linguajar que a gente chama de qualitês, não é o termo da norma, mas você começa a perceber que é a questão de gestão. E a gente está vendo justamente numa disciplina, você está vendo isso, Jório? Porque você está vendo uma disciplina chamada gestão empresarial. Uma Sim. boa prática para a gestão das empresas, gente, é ter um planejamento. Sem um planejamento, a empresa praticamente fica a Deus dará. Sem uma análise do que está acontecendo, a empresa fica também, né, como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Eu dei meio que sorte aí, hein? Não, mas o Valdinei e o Igor já tiveram essa disciplina comigo também. Eu acho que o Emanuel foi o único que não teve aí, né? Tá bom, professor. Então, é mais ou menos isso que eu estou falando mesmo. É isso aí. E aí, pessoal, deixa eu até abrir aqui, só para ver uma coisinha rapidinho. Tá. E aí, como é que funciona? Deixa eu abrir aqui, que eu estou na dúvida se o Silvian está nessa disciplina ou se ele está só na gestão empresarial. Gestão da qualidade, vamos lá. Gestão da qualidade. Não, não está. Está a Ellen, está o Pois é, eu Emanuel. vou falar com a Ellen, professor. Vou falar com a Ellen para ver se ela pega um desses temas aí para apresentar aí. Então, Ela deve estar entregando as atividades certinho, mas não está comparecendo aqui, né? então, tem a Ellen, Emanuel apareceu algumas vezes, Igor também, Isabel nunca apareceu, João Guilherme nunca apareceu, Jório está em toda a aula, Lucas nunca apareceu, o Axandro nunca apareceu, Valdinei está aí, Vinícius França. Vinícius acho que apareceu um. Vinícius deve estar entregando. Então tá, eu vou ver a Ellen e o Vinícius, mas de qualquer forma, Isso. gente, para a próxima aula que é 29 no 11, Jório e Está Valdinei. definido. E para Isso, tá definido. 6 do 12, o Igor e o Emanuel estão definidos. A segunda Pronto. leva que a gente vai ver aí, tá bom? Tá bom. Beleza. Mas até o 6 do 12 já está definido. Beleza? Que aí eu vou entrar em contato com eles também via acadêmico para ver se eles me respondem. Então, gente, como é que funciona, né? A estrutura dessa norma está dessa forma que a gente viu. O 4, contexto da organização. O que eu vou fazer hoje, gente? Eu vou explicar o requisito 4 e o 5 como base, porque o Jório e o Valdinei vão ser aí os responsáveis dos próximos, mas também para que os outros também possam entender. O que é que vocês vão fazer? O Jório, então, lê o requisito número 4, e a gente já sabe, gente, que o 4, o 5 e o 6 e o 7 são requisitos de planejamento. Vocês vão ver que grande parte da norma diz respeito a se planejar para não ter surpresas. E o que é, por exemplo, que fala sobre o item 4? Quando a gente vai lá na norma e lê sobre esse requisito 4, aqui já vem falando, né, nesse círculo aqui, o que é planejar e tal, o que é fazer, o que é checar e agir. No item 4, gente, ele vem falando que a organização tem, e a gente vê aqui o deve, que é um item obrigatório, que a organização tem que determinar as questões externas e internas. As questões podem incluir condições positivas ou negativas. E as questões externas podem ser contexto legal, tecnológico, competitivo, cultural, social e econômico. E o contexto interno são questões de valores, cultura, conhecimento, desempenho. E aí, o que basicamente é esse primeiro item aqui, gente? É o que o Jório explicou. A empresa tem que fazer uma análise estratégica, que a gente vê aí que tem um nome de análise SWOT. Então, gente, o Jório, na dúvida dele, ele pode ter o seguinte: poxa, será que isso aqui é realmente uma análise de contexto, é uma análise SWOT? Ele pode ir lá na internet, no Oráculo, no Google, e digitar ISO 9001 4.1
entendendo a organização e seu contexto, colocar, por exemplo, SWOT. Ele vai ver, gente, que aí apareceram só 11.600 resultados, né? E aí, você vem aqui, tem vários itens, né? Mas eu vou no primeiro aqui, tá, gente? Ó, contexto da organização, ISO 9001, requisito 4.1. E ele vai me dar alguns exemplos de que seja isso. E aí, gente, ó, deixa eu só recusar um pouco aqui. Ele vem falando o que é aquele requisito. Ó, é descobrir a razão de ser da empresa, é elencar os fatores internos e externos e determinar o direcionamento estratégico. Então, basicamente, gente, o que é isso? Vocês vão ver aqui visão e valores e fazer uma análise, que basicamente é a análise SWOT. E aí vocês podem, então, o Jório, buscar na internet exemplos de uma análise SWOT, ou simplesmente pegar a análise SWOT que ele fez da empresa ou que ele tenha visto em algum lugar e colocar como uma forma que as empresas atendem a esse requisito. Ele vai preparar, então, um slide, não tem um modelo específico, fica livre para vocês, onde ele vai fazer 4.1. Nesse slide, ele vai explicar o que é, e depois, no outro slide, ele vai colocar o exemplo de como as empresas adotam. Alguma dúvida até aí, Jório? Não, tá perfeito, senhor. Eu acho que é por aí mesmo. Vamos ver se os outros não vão ser complicados, mas tudo bem. Beleza. Tá Na certo? sequência, é lógico que eu não vou falar de todo o trabalho, na sequência, o Jório vai vir aqui e ver o 4.2. Vocês vão ver, gente, que a ISO ela não é uma norma complicada. Por quê? Porque se você escreve um negócio muito complexo, nós não teríamos aí mais de 2 milhões de certificações no mundo de um negócio que é extremamente complexo. Vocês vão ver que a ISO é extremamente simples. E aí, o que é que eu falo no item 2, 4.2? Que a empresa tem que entender as necessidades e expectativas de parte interessada. O que é isso, gente? Quais são as partes interessadas de uma empresa? A mesma coisa o Jorge vai fazer. Vocês vão ver que a boa e velha internet, né, o Google aqui, nos dá exemplos muito práticos. Então, se eu venho aqui, ó, e coloco, lógico que eu tenho que ler o requisito, né, para entender. Eu coloquei lá, ó, ISO 9001, entendendo necessidades e partes interessadas, exemplos. É lógico que eu não vou copiar e colar um exemplo, né? Mas eu posso vir aqui, ó, e pegar um blog, uma página. Às vezes ele te dá exemplo até de uma própria empresa, de um documento de uma empresa. E aqui, gente, ó, por exemplo, partes interessadas, necessidades, expectativas. E aí ele mostra um exemplo. Quem são as partes interessadas de uma transportadora, por exemplo? São os clientes, os fornecedores, os produtos, os concorrentes, governo. E aí ele dá, então, vários exemplos com relação a isso. E aí você vem cá, você pode até, gente, ó, vou pegar aqui e mostrar para vocês. Opa. Ó, ISO 9001, tabela de necessidades e expectativas de partes interessadas. E ele mostra uma tabela, vocês colocam especialmente em imagem. E ele me mostra aqui uma tabela. Olha só, nessa tabela aqui, eu tenho, na primeira coluna, a empresa, para atender a norma, ela colocou na primeira coluna a parte interessada, na segunda coluna os requisitos, o que eu tenho que atender essa parte, e na terceira coluna como é que eu vou monitorar se essa parte interessada está satisfeita ou não. Então, basicamente, lendo o requisito e procurando na internet, vocês vão ter vários exemplos. Como é que o aluno vai ser avaliado nessa atividade? Pela interpretação que ele fez do requisito, né, a explicação concisa, não precisa fazer um negócio complexo, com 10 slides. No máximo, gente, 1 ou 2 slides para cada requisito ali, 4.1, 4.2, 4.3, de forma que Jorge, por exemplo, vai ver 4.1, 4.2, 4.3, né?
e 4.4, ele não vai ver, que é o processo, você vai ter um trabalho de, no máximo, aí 10 slides. Vocês podem até copiar o que a norma fala e tentar modificar isso numa palavra, num linguajar mais acessível para vocês. Alguma dúvida, Jorge? Não, professor, está perfeito. Beleza. Então, vamos agora para o 5, que é liderança, que está sob responsabilidade do Dinei. A gente vai ver, então, gente, que o requisito 4 ele fala mais de uma questão estratégica, macro. E a gente vai ver que não há como fazer um produto, um serviço de qualidade se a gente não tiver também funcionários que tenham aí o conceito, né, e o conhecimento da qualidade. Então, o requisito 5, gente, ele fala que a qualidade numa empresa, ele é um esforço de todos, mas deve ser, sobretudo, um esforço da alta direção, ou seja, do gerente, do diretor, do dono da empresa. Por quê? É esse cara que vai tirar o escorpião do bolso para poder implantar um sistema de gestão. Então, a alta direção tem que demonstrar liderança e comprometimento. E aí você vai ler esse 5.1 e vai ver como é que a liderança pode fazer para mostrar que ela está engajada, que ela está envolvida, que ela quer um sistema de gestão da qualidade. E vai buscar, muitas vezes, isso numa declaração, num compromisso público. Normalmente, a gente vai ver que esse compromisso é por meio de uma política, por meio de uma declaração pública, que é um documento que a empresa deixa à disposição de todos. E aí, nesse documento tem que estar definido o foco do cliente e tem que estar normalmente comunicado por meio de uma política. E aí, gente, o Dinei, por exemplo, pode ler esse item 5.2, ele vai lá no Google e coloca ISO 9001, política da qualidade. Exemplos, ou ele busca na empresa dele, que a empresa dele, que eu sei, tem uma política da qualidade. E aí, gente, ele vem lá e tem vários exemplos de política da qualidade, que está disponível no site das empresas. Se vocês tiverem, e vai achar, gente, mais de 82 mil resultados aqui. E aí, o Dinei vai explicar o que é a política, por que ela tem que estar disponível e dar algum ou alguns exemplos da política. Dinei, tem alguma dúvida? Não, beleza. Não? Nenhum? Não, tá tranquilo. Joia. E aí, gente, na sequência, ele vai ver, então, os itens de papéis, responsabilidades e autoridades. O que é isso, gente? A organização, ela tem que ter os papéis-chave definidos. O que a pessoa faz, a sua responsabilidade, a sua autoridade. E a mesma coisa. Você vai ler, vai resumir para a gente o que é isso, o que você entendeu, e vai lá e pega alguns exemplos. Você vai ver que as empresas normalmente têm uma descrição de cargos. E nessa descrição de cargos vem falando cada um dos papéis que a empresa tem. Então, aqui, vocês vão ver que não tem, né, só um organograma, não. Normalmente, além do organograma, ele vem definido a responsabilidade de cada um. Por exemplo, deixa eu pegar aqui. Descrição de cargo. Ele vai mostrar vários documentos que falam a responsabilidade, a autoridade, as competências, o que a pessoa tem que ter de escolaridade, de experiência, etc. Bom, e aí sucessivamente. Na semana seguinte, que vai ser o Igor e o Emanuel, mesma coisa. O Igor vai dar uma lida no requisito 6 e vai ver o seguinte, que a empresa ela tem que ver, naqueles itens que o Jório falou na semana anterior, aquilo que for fraqueza e ameaça, que são fatores de risco, ela tem que ter um plano para tratar. É um plano de ação. E aí, vai fazer ações, o plano de ação para abordar esses riscos. Além disso, a empresa também tem que estabelecer objetivos.
São métricas para avaliar se esses riscos foram eliminados ou não. Como é que eu vou saber se eu eliminei a febre, se eu não estou medindo? E a gente vai ver isso por meio de indicadores. Então, o Igor vai fazer a mesma coisa. E também verificar formas de avaliar constantemente, porque a análise SWOT é feita normalmente uma vez por ano. Como é que, no decorrer do ano, a empresa vai vendo as mudanças? É a mesma coisa. E o Emanuel vai falar sobre os recursos. A empresa ela tem vários recursos. Como é que a empresa se organiza com relação às pessoas? É um organograma? A infraestrutura? É um manual de equipamentos? E com relação ao ambiente, às pessoas, como é que monitora a questão de clima organizacional, a questão de manutenção de equipamentos, a questão, né, de recursos? E vai nos trazer também exemplos. Como é que a empresa faz para padronizar suas condições de conhecimento? É por meio de manuais, filmes, de biblioteca, de momentos de conscientização que os funcionários reúnem todos os dias, na parte da manhã, ou na forma de troca de experiências? Isso tudo vocês vão falando e vão sempre fazendo a interpretação do requisito com um exemplo prático. Caso o aluno ele traga somente a interpretação do requisito sem o exemplo prático, a nota dele vai ser pela metade. Se ele trouxer só o requisito, a aplicação prática, também só pela metade. A nota de vocês vai ser avaliada nessa segunda nota, que a primeira foram as atividades, de acordo com essas duas condições, interpretação e aplicação prática. Era isso que nós tínhamos para hoje. Alguém quer comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Só, professor, a gente tem na prática aí 1h20, agora tem uma expectativa aí, uns 20 minutos, eu acho que tá bom, uns 30 minutos. Eu vou planejar, o Jório, porque assim, não tem jeito de apresentar isso tudo em 10 minutos, tá? Para ser uma apresentação concisa, boa, vocês vão ter que gastar aí entre 15 a 25 minutos. Por isso que a gente está colocando, porque vocês não estão aguentando ficar 1 hora, 2 horas na frente do computador. Então, o que acontece? A gente está colocando 25 minutos para o aluno apresentar, no máximo, e 5 minutos que eu vou estar, de repente, fazendo alguma complementação, se for necessário. Tá ótimo. De modo que a nossa aula não passe de 1 hora. Tá perfeito, beleza. Tá bom? Então, cada Tem que aluno... me policiar para não falar muito. Não, mas faltando 5 minutos, deu 20 minutos, eu falo, Jorge, você só tem mais 5. Beleza? Beleza. Então, cada aluno pode se preparar para mais ou menos aí 20 minutos, né? Sendo entre 15 e 25 aí o range, e caso seja necessário, eu complemento com 5 minutos. Se não for necessário, toco o bonde. Beleza, show. Tá bom? Tá bom, aí eu não sei, mas qualquer coisa, professor, se eu tiver alguma dúvida, de repente mando até uma mensagem para o senhor, mas eu acho que está tranquilo. Os 4 quesitos lá, eu acho que está bem claro. Beleza. Ajudou. Normalmente, Jorge, quem bebe água na fonte primeiro, bebe água limpa, entendeu? Então, assim, é lógico, para os primeiros que vão apresentar, não vai ter tanta crítica quanto aquele que teve 3, 4 semanas para ler o negócio e preparar. Mas tá bom, vai todo mundo fazer bem. Beleza. Eu gostaria que vocês tirassem lágrimas dos meus olhos, entendeu? Não, professor, essa daí agora eu não precisava mais, tudo bem. Entendi, tem que ser emocionante. Por aí, entendeu? Tá bom. Vou até trazer um lenço, tá? Oh, meu Deus. Beleza, gente. Então, por hoje é só. Se o Valdinei já saiu, não está aí, Igor, tem alguma dúvida? O Dinei voltou. O Dinei está aí. Caiu direto aqui, eu estou voltando. Estou na luta. Alguma dúvida, Dinei? Igor? Não. Joia. Então, gente, sucesso para vocês. Qualquer coisa, vocês têm lá o grupo, vocês podem tirar essa dúvida no grupo.
tá bom? Beleza, professor. Caso vocês Obrigadão. consigam falar aí com o Vinícius e com a Ellen, que são os dois que já entraram alguma vez lá no AVA, Tá, vê com eles se eles poderão apresentar alguma coisa. tá bom. Vejo Tá sim, bom? vamos sim. Valeu, Vamos gente. Um apresentar. abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Até.